Olá, bom dia pessoal! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje é no nosso livro Aprender Sempre, volume 4, segundo ano do ensino fundamental, língua portuguesa e matemática, do ano de 2021. E a aula de hoje é de língua portuguesa. Sobre o que nós vamos falar hoje? Vamos dar continuidade em novas histórias e novos conhecimentos. É a sequência didática 3, página 37. O início dessa sequência didática vai nos relembrar personagens e histórias conhecidas, certo? Então, nós vamos entender qual é a estrutura de um conto primeiro e depois vamos para o nosso livro Aprender Sempre. Já que vamos tratar de um conto, vamos entender sobre a estrutura de um conto, certo? Então, agora que você já sabe sobre o que vamos falar, tá na hora de você se inscrever no canal, para você não perder nada, certo? Então, se inscreva no canal e vem comigo para a aula! Nós vamos entender a estrutura de um conto, baseado na história de Chapeuzinho Vermelho, certo? O conto, ele é estruturado em 4 partes, ou seja, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é a introdução da história. A segunda parte é o desenvolvimento, o desenrolar da história. A terceira é o clímax, é quando o clima começa a ficar, sabe, mais começa a pegar fogo no conto, no modo de falar, né, no sentido figurado. E o quarto é a conclusão. Então vamos lembrar? Primeiro a introdução, segundo desenvolvimento, terceiro clímax e o quarto a conclusão. Explicando melhor para que você não fique aí com nenhuma dúvida, vou explicar em partes separadas, dando exemplo de um conto assim bem conhecido, que nós já estudamos, o conto de Chapeuzinho Vermelho, que esse todo mundo conhece, né? Então, a introdução no conto de Chapeuzinho Vermelho é o início da história, onde podemos descobrir quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo em que a história vai ser narrada, e ainda quais os primeiros acontecimentos dela. Fácil, né? E o desenvolvimento, professora? O desenvolvimento é as ações que modificam o estado inicial da história. Explicando melhor, é quando aparece um conflito, um problema, que fará os personagens agir para resolvê-los. Enquanto o clímax é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o direcionamento da história. Por fim, vem a conclusão, né? Já falei, por fim, vem a conclusão. Já falei para você o que é a conclusão, já te dei uma pista, né? A conclusão é o final da história, é quando se resolve ou não o problema. Entendeu? Agora vamos ver na história de Chapeuzinho Vermelho quando que é a introdução. A introdução é quando nós conhecemos a Chapeuzinho, a mamãe, e Chapeuzinho vai levar a cesta de doce para a vovó que está doente. Já o desenvolvimento é quando Chapeuzinho, distraída, entra na floresta e lá encontra o lobo, que o engana e corre até a casa da vovó pelo caminho mais próximo. Chegando lá, ele engole a vovó e fica à espera de Chapeuzinho. E o clímax? O clímax, quando eu falei assim, é quando começa a pegar fogo. Agora entendo o que é. É quando o Chapeuzinho, conversando com o lobo, percebe que não é a sua vovó e começa a gritar por socorro. Então é mais ou menos um conflito, né? E a conclusão? A conclusão é quando o caçador salva a menina e a vovozinha. Deu para você entender? Prontinho! Agora você já sabe a estrutura de um conto. Já pode criar o seu aí. Já vai pensando, hein? Enquanto isso,
Vamos fazer a leitura de mais um conto, bem resumido, só para você relembrar que esse você já conhece, certo? Então vejamos aí na página 37 do nosso livro Aprender Sempre. Sequência didática 3, novas histórias e novos conhecimentos. Aula 1. Vamos relembrar? Essa parte eu já falei para vocês, né? Que nós vamos relembrar, nessa sequência nós vamos relembrar histórias conhecidas. Portanto, vamos direto para a leitura do texto, que é bem pequenininho, é só para relembrar, é um pequeno resumo. Era uma vez um rei e uma rainha que viviam em um reino distante. Eles eram muito felizes e ficaram ainda mais contentes depois do nascimento da sua filha, uma linda garotinha. Quando a menina ainda era um bebê, a rainha faleceu e o rei casou-se com outra mulher. A madrasta da garota era uma bruxa que fazia muitas maldades. Um dia ela decidiu criar um plano para se livrar da menina de uma vez por todas, transformando-a em uma sapa. Esse texto, olha aí a fonte desse texto, foi elaborado para fins pedagógicos, bem resumido, para não se tornar cansativo, certo? Depois da leitura coletiva, agora nós vamos discutir alguns pontos importantes. Aí embaixo, nós temos aí, no número 2, né? No tópico 2 aqui, questão 2. Como era a vida do rei e da rainha no início dessa história? Você lembra? É só você voltar aqui no início, né? Bem no início eles eram o quê? Tá bem aqui em cima, ó. Felizes, né? Ó, era uma vez uma rainha que vivia em um reino distante. Eles eram muito felizes. E quando foi que eles ficaram mais felizes ainda? Tá nesse tópico aqui, ó. Quando houve o nascimento de sua filha, né? Era uma menina, uma linda garotinha. Então, essa é a resposta da questão 2. Como era a vida do rei e da rainha no início da história. Aí você vai colocar aqui, ó. Eles eram muito felizes e ficaram ainda mais contentes depois do nascimento de sua filha. Vamos para a próxima página? Questão 3. O que aconteceu na história que mudou a vida da família? Você lembra o que aconteceu? A rainha morreu e o rei se casou com outra mulher. Não foi? Foi isso que aconteceu. Questão 4. O que a madrasta fez para se livrar da princesa? Você lembra dessa? Essa, eu acredito que você lembra. A madrasta era muito maldosa e transformou a princesa em uma sapa. A questão 5, identifique as personagens do texto e registre aqui. Quem eram as personagens, você lembra? No texto aparece o rei, a rainha, a princesa e a madrasta. Você conhecia personagens como elas? Elas são típicas de quais textos? Quais textos você pode lembrar? Olha, tem a rainha, tem a princesa. Vou ver se você vai pensar. Eu não vou falar. É você que vai lembrar. Pensou? Será que você, assim por acaso, se lembrou de uma certa Cinderela? Parece um pouquinho, não parece, com a história da Cinderela? Parece, não é? Questão 8. Você conhece histórias ou texto em que essas personagens aparecem? Cite alguns títulos. Olha, eu falei da Cinderela. Aqui também tem mais, ó. E com certeza você lembrou de algum desses. Branca de Neve e os Sete Anões, a Cinderela e a Bela Adormecida. Eles são bem parecidos, né? Com esse que a Pro acabou de ler. Agora, a questão 9, que é a última questão de hoje, para finalizar nossa aula. Quais as principais características de história como essas? Você poderia pensar um pouquinho
e responder aí embaixo quais as principais características de alguma história como essa. Já que eu já falei as características de um conto, pensa aí um pouquinho. Coloca aí embaixo nos comentários quais são as características de histórias como essa. O que costuma aparecer nessas histórias, né? Os contos de fada, eles apresentam personagens assim, antagônicas, né? É verdade. Tem o bem e tem o mal. É bem comum que as personagens sejam apresentadas assim por princesa, né? E as do bem, né? Seja apresentada por princesa. Por quê? Porque o bem é bonito. Então quer mostrar que, né? Essa é uma das características, eu já estou dizendo para você, né? E o mal? O mal é representado sempre por bruxas, né? Ou há um acontecimento assim inesperado na vida da personagem, do bem que a coloca em perigo. E por fim, outros personagens eliminam aquela figura maligna e restauram a paz e a harmonia, né? Geralmente essas histórias têm uma característica assim, não é mesmo? Você lembrou? Algumas que você colocou aí embaixo tem a ver com algumas dessas que eu falei aqui? Então, eu quero ver o que você também acha. Não esqueça de comentar aí, tá? Pessoal, a aula de hoje se resume por aqui. E na próxima, nós vamos dar continuidade ainda falando da princesa, né? Uma certa princesa e uma sapa. Primeiro a princesa, depois uma sapa. Essa vai ser a próxima aula, certo? Então, um grande beijo para você que ficou até o final. Espero você na próxima aula e até lá. Tchau!